Olá, igreja, eu me chamo Ranulfo, tudo bem com vocês? Maravilha, comigo também. Paguei um mico de manhã, tentei beber água aqui, não tinha água no copo, então já vou colocar água aqui, só pedindo a tua licença. Obrigado, Fabinho. Que bom que estamos juntos. Queridos, nós estamos dentro da nossa... Obrigado, Fabinho. Dentro da nossa série Uns aos Outros, aonde estamos olhando o que é ser igreja, olhando algumas metáforas do que representa ser a igreja de Jesus, e nós tivemos então, na primeira mensagem, a igreja em forma de metáfora como um edifício, aonde nós somos as pedras vivas desse edifício e Jesus, Ele é a pedra principal desse edifício, aquele que dá base, aquele que alinha, aquele que dá sustento. Olhamos também na última mensagem, na segunda mensagem, a igreja como um corpo de Cristo. Nós sendo os membros desse corpo e Cristo sendo a cabeça desse corpo, aquele que tem o comando da sua igreja. E hoje então nós vamos meditar na metáfora da igreja como um rebanho, nós sendo ovelhas desse rebanho e Cristo sendo o nosso sumo e bom pastor. A nossa mensagem ela vai estar centralizada no Evangelho de João, capítulo 10, mas eu quero andar um pouco com você lá no Antigo Testamento e a gente volta para cá, tá? Eu só quero que a gente possa, de alguma maneira, entender que essa metáfora, ela não só aparece no Novo Testamento, mas já tinha toda uma relação entre Deus e seu povo, aonde essas figuras apareciam. Amém? Podemos, mais uma vez, orar? Eu tenho um grande desafio hoje, né, que é falar, então eu quero me entregar de novo para o Senhor, e eu sei que você também... precise e quer ouvir algo do Senhor. Oramos mais uma vez? Pai, nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor venha com a Tua graça abundante sobre nós e derrame do Teu amor, da Tua graça. É o que nós precisamos para viver e andar nessa terra. Me ajuda com essa responsabilidade também de falar com a Tua igreja. Eu te peço isso, que o Senhor mesmo apareça de maneira tão real, visível, para o Teu povo nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós podemos então começar fazendo uma pergunta. Por que que Deus escolheu justamente essa figura de pastor e ovelha para tentar traduzir o que é a sua relação com o seu povo? Então, quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, no Salmo de número 80, verso 1, um dos salmos de Asaf, é interessante porque na declaração dele de adoração, ele está dizendo lá: Deus, Tu és o pastor de Israel. Olha que interessante, já aparecia esse título de pastor sendo direcionado para a pessoa de Deus. E aí a gente pode andar ali no Salmo, voltando um pouquinho mais, e a gente entender um pouco melhor aquela intimidade do salmista, no Salmo 23, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? E olha que interessante, a gente entende, mas por que pastor? Ele é o meu pastor e nada me faltará. E aí a gente pode ir para o Salmo 95, verso 7, quando ele diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio. De novo, relação pastor e ovelha, o rebanho que Ele conduz. Salmo 100, verso 3, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, e nós somos dele, somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, quando nós olhamos para isso, já aparecem essas figuras de pastor e ovelha.
E aí onde é que nós entramos no Antigo Testamento para entender por que que Deus então faz essa menção de pastor e ovelha, quando a gente olha então a profecia do livro do profeta Isaías, no capítulo 53, a profecia que fazia narrativa de todo o sofrimento que Cristo iria enfrentar, mas é interessante porque dentro da profecia aparece um detalhe ali. Ele diz no verso de número 6, ele diz assim: todos nós, tal como ovelhas éramos desgarradas, cada um procurando o seu próprio caminho. Era o profeta denunciando o estado da humanidade. Isaías 59, 2 diz isso, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E ele está dizendo e usando essa metáfora então de que eu e você, antes de conhecer a Cristo, nós éramos como ovelhas desgarradas, sim ou não? Quantos eram ovelhas desgarradas aqui? Gente, mais gente, por favor. Senão eu vou achar que só eu pequei. Então todos nós éramos como ovelhas desgarradas, fazendo as nossas próprias escolhas, escolhendo os nossos caminhos, e é verdade que alguns dos caminhos que escolhemos nos levando à morte. Provérbios 14, 12, há caminho que aos olhos do homem parecem bons, mas o fim dele é morte, não só morte física, mas morte espiritual. Então era como ovelha desgarrada, sem pastor, que eu e você vivíamos. Aí nós pulamos lá para o livro do profeta Ezequiel, e aparece uma profecia onde o profeta é usado por Deus e diz assim: olha, mas Deus vai mandar um pastor diferenciado, e esse pastor, ele vem com a missão de resgatar as suas ovelhas. Então agora a gente pode entrar em João 10 e perceber Jesus se apresentando: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Fantástico isso, né? Então quero te convidar, nós vamos sair da cidade, que é muito violenta, e vamos para o campo agora, para entender essa dinâmica de vida, de pastor, de ovelha. O que Deus está querendo nos falar com tudo isso? Tudo bem? Vamos ler João 10. Eu não vou ler todos os versículos, porque eu vou deixar esse privilégio para você ler em casa, mas alguns deles eu vou citar aqui, ok? Está um pouco escuro aqui para mim, mas acho que eu vou conseguir. João 10, verso 1. Eu lhe asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Verso de número 4. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Verso de número 9. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Verso 10. O ladrão vem apenas somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida plenamente. Verso de número 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Verso de número 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que a deu para mim é maior que todos, ninguém as pode arrancar da mão do Pai, de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, quando a gente olha para João 10, gente, esse capítulo é rico demais. Eu tinha pelo menos umas 9 lições aqui que Deus ministrou no meu coração, mas nós vamos pegar 5 delas hoje aqui, para entender um pouco dessa dinâmica de ser igreja e a gente poder então se colocar nessa condição de ser ovelha e Ele o nosso sumo e bom pastor.
A primeira lição está no verso de número 1, quando Jesus disse: aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é ladrão e assaltante. Então, quando você pega a ideia desse lugar, aprisco, ele traz algumas lições importantes. É quando a gente pensa que Deus tem um lugar seguro para o seu povo. Quando você pega a ideia de aprisco, então era um pátio, aonde esse pátio, ele era cercado por paredes, e aonde essas ovelhas, então, elas eram protegidas, para que elas não se desgarrassem. Olha que interessante, um lugar cercado e limitado, apenas uma porta, e somente o pastor conduzindo, abrindo e fechando essa porta. E aí, quando a gente olha para isso, a gente precisa perguntar: por que que Deus nos coloca limites? Essa é a lição. Aprisco, um lugar limitado. É Deus dizendo para mim e para você que tem algumas coisas na nossa vida que Deus estabeleceu limite. São lugares que Deus vai dizer: olha, até aqui você pode. Se você passar, você vai sofrer as consequências. Então, quando a gente olha para isso de limites e de quando nós quebramos tem consequência, é inevitável não olhar para Gênesis capítulo 2 e lembrar do que Deus falou lá para o homem. Capítulo 2, verso 15 e 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Foi um limite ou não? Bem claro e bem estabelecido, né? Depois nós vamos trabalhar a questão de que entra uma voz e fala, e o homem vai lá e quebra esse limite. Limite que Deus estabeleceu. Quantos de nós aqui já quebramos um limite que Deus disse: até aqui você vai, e a gente não ignoramos a voz do Espírito e tentamos ir com o nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa força, e talvez estamos colhendo consequências de ter quebrado um limite que Deus disse que eu e você não deveríamos ter passado. É assim. Deus estabelece limites para mim e para você. Quando quebramos esses limites, as consequências serão inevitáveis. Quantos de nós já vivemos isso? Poderíamos falar com muita clareza de coisas que Deus disse: até aqui, e a gente: não, mas eu quero tentar um pouquinho mais. E parece que tem ovelha que é assim, ela fica ali na beirinha do limite, porque ela gosta de andar no perigo. É impressionante isso. Então, olha que interessante, a gente olha isso, aprisco, lugar cercado de limites, e a gente precisa então olhar para os limites que Deus colocou sobre a nossa vida, como cercas, mas como manifestações de amor e cuidado do próprio Deus com a nossa vida, porque Ele sabe o que tem além desse limite. Então, o limitar de Deus é um gesto protetivo de guardar a nossa vida, o nosso coração. Quando a gente olha ali a ideia do sábio, do Salomão, quando ele diz assim que o homem sábio, ele vê o perigo e foge dele, mas o inexperiente, ele vai adiante. Eu vi num livro, acho que é Mentores de Deus, ele fazendo essa narrativa de que a nossa caminhada de aprendizado com Deus é como que se alguém falasse para você assim: não corre, você está correndo em direção a essa parede, cuidado, parede é de concreto, nariz é mole, nariz quebra, parede fica no lugar. Aí você diz: não, mas mesmo assim eu quero ver se a parede é dura. É como que se a gente tivesse que ter que estar aprendendo a vida inteira por meio das consequências dos erros. E Deus está dizendo: não, a gente tem que aprender a viver pela sabedoria.
É alguém que diz, ó, não vai, porque é de concreto, vai quebrar mesmo. E você não precisa experimentar. Você para, você anda pela sabedoria. A gente não precisa viver a vida inteira aprendendo pelas consequências. Então é por isso que Deus estabelece os limites, para a gente respeitar até onde a gente pode ir. Então Ele é esse bom pastor que cerca a gente com essa manifestação de amor e cuidado. Então quando a gente olha para o aprisco, nós não podemos esquecer que, ó, lembra, lugar cercado, protegido, porque fora estava o lobo. Mas quando você olha 1 Pedro 5:8, o que diz lá? Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, bradando como leão, procurando quem possa tragar. Está só esperando você pular a cerca para ele pegar você. Faz sentido ou não? Olha que link: proteção, igreja, lugar seguro, limites estabelecidos. Mas se você rompe e passa um limite que Deus estabeleceu, você mesmo está se entregando para o outro lá. Ele está lá, ele está pronto para tragar. As ovelhas só tinham um lugar para olhar. Quando você olha a ideia do aprisco, lugar cercado, percebeu que há céu aberto? A gente, estudando sobre ovelha, descobre que ovelha tem uma visão limitada. Então o relacionamento dela com o pastor se dá mais pelo que ela ouve do que porque ela vê. Então lugar fechado, mas céu aberto. Isso te diz alguma coisa? Para onde que essas ovelhas poderiam olhar? Gente, vocês estão comigo? Para onde, gente? Obrigado, para o céu. É a única direção que elas tinham para olhar. Isso diz alguma coisa para você? Que a gente anda nessa terra respeitando os limites estabelecidos por Deus e olhando somente para Ele. Eu acho que foi daqui que veio a inspiração lá do Salmo 121 do salmista. Acho que ele ficava indignado: o que essas ovelhas estão só assim? Aí veio: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Para o céu. É Deus dizendo que os nossos olhos têm que estar conectados lá, porque a nossa visão, ela é limitada. Os muros é para nos proteger. Então ele diz isso, que a gente então precisa viver como igreja, entendendo essa dinâmica, que os limites são estabelecidos para o nosso próprio bem. Agora a gente precisa lembrar que é responsabilidade nossa. Ovelhas vivem em grupo, nós protegemos uns aos outros. Então nesse rebanho, quando você percebe algum irmãozinho, alguma irmãzinha abençoada perto da cerca, você tem toda a autoridade em nome de Jesus. Irmãozinho, sai daí, é perigoso. Gálatas 6:1, chama com amor, irmão, é perigoso, vem para cá, você pode morrer, não ultrapassa o limite. A gente cuida um dos outros. Rebanho é isso, está todo mundo junto, e a gente só ouve a voz do grande bom pastor. Vivemos como ovelhas. Segunda lição de João 10, o bom pastor vai adiante de nós. No verso de número 4, quando ele diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. Essa era a forma do pastor conduzir o seu rebanho, indo à frente dele, indo adiante dele, e com a vara e com o cajado na mão. Está no campo ainda comigo? Era o pastor indo à frente, pronto para lidar com todos os perigos que pudessem aparecer naquele campo. Você consegue ver Deus assim na sua vida? Dizendo: filho, filha, deixa eu ir na tua frente, porque eu sei o que vem por lá. Deixa eu encarar para você. Era o papel do pastor. Ele ia à frente, protegendo o rebanho de todo o seu perigo. Você consegue ouvir do Pai nessa noite:
Se tem alguém aqui mais interessado que você chegue bem, termine bem a sua jornada terrena, esse alguém é Deus, porque Ele te ama. Não tenha dúvida disso. Quantos de nós aqui queremos terminar bem a nossa jornada terrena? Muito bem, eu também quero. Aí deixa eu te dizer, Deus está mais interessado do que a gente nisso. Deus é o maior interessado que a gente termine bem a nossa jornada. Então, olhando para isso, se a ovelha tem uma visão limitada e ela se relaciona com o pastor mais pelo que ela ouve, não pelo que ela vê, faz sentido quando Paulo disse que nós andamos dessa terra não por vista, mas por... E a fé vem pelo ouvir. Faz sentido ou não? A gente tem a ver com ovelha ou não? Que Deus nos chama então para viver por fé, porque a ovelha tem uma visão limitada, ela não enxerga, né, numa distância considerável. Então a ovelha ela tem uma dependência total do pastor, ela depende dele para se alimentar, né, para todo o seu movimento. Faz sentido quando nós oramos e dizemos assim: Senhor, não me deixa ir a lugar algum, ou fazer algo se o Senhor não estiver à frente. O bom pastor vai aonde? Adiante, ele vai à frente. A gente está vivendo agora esse momento como igreja, né? Orando pelo novo espaço. Eu não sei o que você orou, eu sei o que eu orei. Então algumas das minhas orações é assim: Senhor, não deixa a gente ir se o Senhor não estiver indo à nossa frente. Não deixa a gente ir se não é o tempo de ir. Não deixa a gente ir se não é a tua vontade de ir. Não deixa a gente ir se não é o lugar que o Senhor tem para a tua igreja. Não deixa a gente ir se a tua igreja não está pronta para ir. E aí Deus vem e fala que nós não vamos por enquanto. Nós vamos fazer o quê? Esperar. O fio fraco fazendo o quê? Se enrolando no fio forte. A gente espera, quando Deus dá o comando e fala vem, a gente vai. É assim. É assim que funciona a nossa dinâmica de ouvir o Espírito, de andar com Deus. E quando a gente olha para alguns textos de novo, do Antigo Testamento, a gente vai perceber em diversos dele, Deus dizendo assim: eu vou adiante de vocês, eu vou à frente de vocês. Quando a gente olha lá a experiência do povo saindo do Egito, entrando no deserto, Deus vem e fala para Moisés: olha, eu vou ser para vocês durante o dia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Eu vou na frente de vocês. Eu vou adiante de vocês. O bom pastor pode estar dizendo para alguns dos seus filhos e filhas hoje aqui: filho, filha, dá só uma recuadinha, que você está quase passando na minha frente. Deixa ele à frente. Amém? A declaração do salmista, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A intenção do bom pastor, então, que é enquanto a gente precisa passar pelo vale da sombra da morte, ele é aquele que vai adiante, porque ele conhece os vales. Ele sabe aquilo que nós vamos passar, e a intenção do bom pastor não é que eu e você morramos nesse vale, mas a intenção dele é que nós possamos passar esse vale e glorificar o nome de Jesus. Quando nós temos essa consciência de que a morte física, ela é apenas um lugar escuro aonde todos nós um dia vamos ter que atravessar para se encontrar com nosso Senhor. A morte se torna apenas esse vale escuro.
que eu e você um dia vamos enfrentar, e é por essa razão que nós temos que deixar o Senhor ir adiante. Quando encaramos as frustrações, desilusões, desânimos, problemas, dias escuros, difíceis, olhar para os vales da vida e perceber a maneira profunda do refrigério e do cuidado do bom pastor. Grave isso daqui, você nunca vai usufruir do refrigério do bom pastor sem passar pelas vivências do vale. Porque quando você estiver no topo da montanha, eu e você, a gente não precisa de refrigério lá. O refrigério a gente precisa no dia da adversidade. É nos dias mais difíceis da nossa vida. É lá no vale que Deus se apresenta a nós como o Senhor da nossa vida. E quando você consegue olhar para trás e falar, meu Deus, eu consegui passar por isso. Porque o Senhor estava com você. Todos nós queremos ser uma inspiração de bênção para a vida de outras pessoas. Queremos ser bênção na vida do outro, mas a verdade é que como a água só pode jorrar para dentro de um vale, presta atenção nisso, assim também é a vida cristã, a vida de Deus só pode fluir em bênçãos através dos vales abertos e cavados dentro de nós pelas experiências difíceis que passamos na vida. Você recebe refrigério do Senhor, mas ao mesmo tempo você também vai ser um canal de refrigério para outras vidas, mas tem que passar por lá. Não tem como dar um pulo direto para o topo da montanha. É assim que Deus conduz a sua igreja na terra. Nós vamos tendo essas vivências de vales, que hora ou outra Deus vai permitindo eles sendo abertos dentro de nós, mas que ao mesmo tempo também vai ser uma verdade que nós vamos poder ajudar outros a passar também. É verdade que eu e você tentamos evitar os dias escuros, mas somos infelizes, pois não temos o controle. Então, ao que anda no vale da sombra da morte, vamos encontrar o refrigério, não somente para nós, mas para aqueles que nos cercam também. Então, qual é o segredo para atravessar o vale que você está passando hoje? Confia no Senhor, deixa Ele ir adiante de você, e você vai atravessar esse vale. Terceiro ponto e lição de João 10, verso de número 27, quando Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhe dou a vida eterna. Há uma conexão muito forte aqui do pastor e o seu rebanho, aonde a relação de novo do pastor era o que o pastor falava e a ovelha ouvia. Então, quando você estuda João 10, a palavra voz, ouve, conhece, segue, aparece pelo menos 16 vezes. É isso que predomina o diálogo ali de Jesus com os judeus. Agora, a pergunta que não quer se calar: por que que Jesus teve a necessidade de dizer que ele tinha uma voz? É uma pergunta. Por que Jesus teve necessidade de dizer que ele tinha uma voz? Porque existem outras vozes. É simples assim. Existem outras vozes. Jesus diz que ele tem a sua voz, e quem é dele ouve a voz dele e segue ele. Mas as suas ovelhas não ouvem o estranho. Ele diz que tem a voz do estranho, mas quem é a ovelha de Jesus não ouve. Existem outras vozes, hora ou outra essas vozes elas tentam aparecer na minha e na sua jornada, tentando parar a nossa jornada de restauração, de cura. Quando a gente dá ouvido à voz da negação, dizendo assim: olha, não admita que você luta com isso, que é feio sair da negação, se autodenunciar,
Dizer, olha, eu luto com isso, luto contra a pornografia, mentir, é feio. Não, então eu me calo, eu não falo. Aí vem a voz da autossabotagem, dizendo, não admita seus erros, quem errou foi o outro. Foi o fulano, o ciclano. Você nunca erra, você é perfeito. A voz da autossabotagem. Tem a voz do engano, dizendo para você, olha, tem um caminho mais fácil para você sair dessa situação que você se encontra hoje. Tem a voz da autodestruição, dizendo que você deve dar fim da sua vida, que sua vida não faz sentido. Eu tive uma experiência com 21 anos de idade, eu não lembro se já contei isso aqui na Montserrat, mas se eu já contei a alguém, por favor, vou pedir licença para contar novamente. Mas com 21 anos de idade, eu perdido na minha vida de loucura, de drogas, e drogas era um negócio louco, te jogava lá para cima, você vivia num outro mundo. Mas quando passava o efeito, era como que você fosse jogado num poço de depressão, de vazio, de alma. E eu me lembro que com 21 anos de idade, eu ouvi uma voz, eu muito deprê, e eu ouvi uma voz assim, por que você não acaba com a tua vida? Você não serve para viver nessa vida. Quem sabe a outra vida é melhor para você. E eu comecei, isso daqui para mim é uma verdade, Jesus dizendo tem outras vozes. Eu comecei a interagir com aquela voz. Eu disse para aquela voz, como é que eu posso fazer isso? E ela me deu o endereço do lugar para eu me suicidar. Olha, vai para a Avenida Ibirapuera, em Moema. Você sabe como que é o fluxo de ônibus lá. E você se prepara, você se atira na frente de um ônibus daquele. Você acaba com a tua vida. Queridos, eu estava descendo um escadão na comunidade. Quando eu chego lá no pé do escadão, eu estou indo para o ponto de ônibus, porque aquilo era uma verdade para mim. Se eu acabar com minha vida, é verdade, quem sabe ter uma vida melhor do outro lado. Mas quando eu chego no pé do escadão, tem um irmãozinho todo engravatado, entregando alguns folhetozinhos ali. Eu peguei aquele folheto, agradeci e fui para o ponto de ônibus. E eu estou dentro daquele ônibus e uma voz fala comigo assim, lê o folheto. E eu comecei a ler aquele folheto e era Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Não entendi nada. É uma verdade. Eu não entendi nada. Mas a verdade é que alguma coisa começou a remover todo aquele projeto, aquele planejamento de morte, aquilo começou a sair de dentro de mim. Eu fui para o lugar onde eu ia me matar, mas quando eu cheguei lá, eu já dizia para mim mesmo, não, eu preciso viver. Tem uma saída para mim. É o poder da palavra que fala por ela mesma. Então Jesus está denunciando que tem a voz sim do destruidor, queridos. E nós estamos dentro do Setembro Amarelo e nós temos declarado guerra para essa estratégia diabólica, satânica de Satanás, que está tentando na surdina da alma, tentando tirar a vida de pessoas, porque o suicídio acontece num lugar desconhecido, na alma do ser humano. A gente olha a pessoa, parece que está tudo bem, e a pessoa está com desejo de morrer. Onde é que tem a voz da vida, se não for a igreja de Jesus? Agora aqui dentro do Instituto de Psiquiatria Florense de Porto Alegre, faz mais ou menos um mês, ligaram aqui, porque uma moça se suicidou lá, e tinha lá mais umas 10 que também estavam pensando na morte. Ligaram aqui dizendo, olha, vai lá, liga nessa igreja, porque alguém vai vir aqui orar. Gente, a cidade está gritando por vida.
e está vindo bater na porta da igreja de Jesus. Eu fui lá, vocês estão ainda no campo comigo? Vamos um pouquinho na cidade, depois a gente volta para o campo. Voltando para a cidade. Quando eu cheguei lá, eu falei, me conta só uma das histórias dessas mulheres que estão aqui, porque eu quero saber onde eu estou pisando. Bom, pastor, tem uma aqui que matou o marido com uma machadada na cabeça, cortou os órgãos genitais dele e deu para o cachorro comer. Ponto, vamos voltar para o campo agora, porque a cidade está muito violenta. Vamos para o campo. Assim. E eu não sei quantos de vocês estavam aqui no ano passado, quando a psiquiatra a doutora Ivete falou que, às vezes, quando acontece um suicídio num lugar fechado, a possibilidade daquilo ser contagioso. Quantos estavam aqui ouvindo essa palestra? Alguns, né? Interessante, queridos, quando eu estava, eu e a nossa missionária Kelly ministrando para elas lá, eu perguntei para ela, quantas de vocês aqui, depois que viu que a fulana fez aquilo com a vida dela, pensaram em fazer o mesmo? Eram 9, 6 levantaram a mão. Eu falei, vocês querem conversar sobre isso? Queremos. Aí veio de tudo, pastor, eu acho que ela fez a coisa certa. Acho que ela está melhor do que a gente agora. Percebe, então, que a gente tem aqui um adversário cruel, essa voz diabólica, traiçoeira, que está tramando contra a vida de pessoas, queridos, e pessoas que estão próximos da gente, sim ou não? A gente pode estar se relacionando com gente que está pensando nisso. A gente precisa ser mais ousado nisso daqui. Eu sei que às vezes é um tema que ninguém quer mexer, porque cheira a morte. A gente precisa quebrar esse negócio aqui. Porque se a gente não entrar nesse escuro aqui, o diabo continua ceifando as vidas. Então a gente precisa entrar que tem uma voz que promove vida, cura, restauração. É uma voz traiçoeira essa do suicídio, onde pega a pessoa no seu momento de fragilidade emocional, sugerindo uma suposta imediata solução para o problema que ela está atravessando. Que voz você está ouvindo? Sobre você mesmo, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho? Qual é a voz que você está ouvindo? Alguma voz que está falando para você desistir? Alguma voz está dizendo para você, olha, isso não vai dar? Eu quero te dizer que você é ovelha de Jesus, você precisa ouvir a voz dele, você vai vencer sim, em nome de Jesus. Ele é o teu bom pastor, amém? Quarta lição desse Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 9. Eu quero convidar o nosso time aqui, a gente pode se preparar para esse momento. Evangelho de João 10, 9. Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então mais uma vez aparece o pastor se revelando como a fonte da provisão das suas ovelhas. Jesus dizendo então que quem é dele, a responsabilidade de provisão para quem é dele. Comuniquei ou não? Se nós somos ovelhas dele, toda a provisão que nós precisamos para viver nessa terra, vem dele. Ele diz, eu sou a porta, aquele que passa por mim, que entra para o aprisco, e sai e encontra pastagem, provisão. É Ele que nos conduz para fora do aprisco e nos leva para pastos verdejantes. Então agora nós vamos olhar para esse momento aqui, porque quando a gente volta lá no Salmo 23, que Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu me faz andar por verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí entra um negócio que é louco para mim aqui.
que ele diz assim: prepara uma mesa. Algumas versões dizem assim: prepara um banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Aí a gente está aqui diante de uma mesa, certo ou não? Mas é uma mesa que simboliza um memorial, aonde nós celebramos quem Cristo é e o que Ele fez por cada um de nós. Como você é ovelha e você mais ouve do que vê, eu vou continuar pregando e os elementos vai estar chegando aí na tua mão, amém? Vai recebendo o pão e o cálice, mas focado aqui no ranufão, por favor, não perca o foco. Por favor, irmãos, pode ir. Olha que interessante, ele está falando de mesa, mas que ao mesmo tempo ele quer uma mesa onde os inimigos vão presenciar. Só que aí a gente olha a nossa vida e jornada como igreja, a Bíblia diz que nós não temos inimigos, sim ou não? Efésios capítulo 6, verso 12. Ou na verdade nós temos, mas que eles são inimigos o quê? Espirituais. Quando ele diz lá em Efésios 6, 12, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra... Gente, isso aqui para mim é demais. Porque se Davi está dizendo: Senhor, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. E se nós não temos inimigos humanos, os nossos únicos inimigos são espirituais. Ele está dizendo também de uma grande celebração espiritual, que eu e você vamos ter lá no monte, com o Cordeiro de Deus. E eu tenho certeza que os demônios vão estar vendo a nossa grande vitória como igreja, triunfando. É os únicos inimigos que podem presenciar a nossa vitória como igreja. Ele tem uma mesa para mim e para você. E olha que interessante, que quando a gente olha essa ideia da ovelha que era conduzida pelo pastor, quando chegava a pastagem do verão, o pastor ele tinha um árduo trabalho, ele tinha que subir para um lugar alto, chamava platos esses lugares, lugar alto, onde ele buscava uma vegetação. E quando ele subia para esse lugar, 2, 3 dias antes de levar o rebanho, ele tinha todo um trabalho de ir para esse lugar. E quando eles chegavam nesse lugar, eles chamavam esse lugar de mesa. Interessante, né? E qual era o trabalho do pastor ali naquele alto monte? Era remover ali daquele pasto qualquer erva, perceber se a vegetação do lugar era nutritiva para o seu rebanho. Ele também procurava ali para perceber que se não dava para limpar todo o pasto, ele limitava uma parte do pasto, mas ele tinha o cuidado de arrancar cada uma daquelas ervas, para que as ovelhas pudessem ter uma boa alimentação. Ele fazia mais. O pastor limpava os poços de água, as fontes, bebedouros para o seu rebanho. Ele tinha que tirar as folhas, gravetos, pedras, terra que poderia ter caído naquela água. Consertava os diques feitos para represar a água. Reabria as fontes que por conta do inverno poderia ter sido coberta de plantas, relvas, arbustos. Tudo isso era para o pastor o preparar da mesa para suas ovelhas. O pastor trabalha, gente. O nosso sumo pastor, ele pagou um alto preço. A nossa jornada nessa vida então pode ser a experiência fantástica com destino ao lugar alto, com a certeza que estamos sob o cuidado do bom pastor. Cristo pagou um alto preço para nos preparar a mesa. A mesa que hoje aqui é de memorial, que a gente traz a lembrança.
mas está nos preparando para uma mesa repleta na eternidade. Ele, Jesus, abriu mão da sua glória, da sua posição, das suas prerrogativas de ser perfeito, imaculado. Ele sabia que estava expondo-se ao ridículo, às falsas acusações, rumores, boatos, acusações maldosas. Foi taxado de glutão, beberrão, amigo de pecadores, impostor. Tudo isso envolveu para ele sofrimento físico, angústia mental, agonia no seu espírito. Sua vinda nessa terra foi um exemplo de sacrifício total por mim e por você. Eu quero te convidar então hoje a gente então celebrar a ceia como esse memorial. Todos receberam o elemento? Pão, cálice. Alguém ficou sem? Dá um sinal com a tua mão para que você possa ser servido. Eu preciso de um aqui. Celebrar a ceia então é lembrar de tudo isso, que um alto preço foi pago pela minha e pela sua vida. Agora eu queria, antes da gente participar desse momento de comer o pão, lembrar o que diz Hebreus capítulo 13, verso de número 20. Depois eu volto para 1 Coríntios. Diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23. Pois recebi do Senhor o que também eu entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, pega o teu pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Podemos comer do pão? Celebra o Senhor. Verso de número 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Podemos beber? Pai, obrigado por essa lembrança que é a ceia. Obrigado pelo teu corpo, obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz. Nenhum de nós aqui estávamos lá, mas um dia a fé no Senhor foi tão poderosa no nosso coração, que a gente consegue enxergar isso pela fé. E é dessa fé que nós tomamos posse para viver para sempre com o Senhor. Nós somos gratos a Ti, nos ajuda, todas as vezes que nós celebramos a ceia, lembrarmos também que temos uma missão nessa terra, que é anunciar o Senhor, até que o Senhor venha. Amém. Último ponto, quinto e último ponto. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Há uma figura de linguagem, a porta como uma referência de acesso.
Não é uma religião, não é uma denominação evangélica, católica, espírita. O acesso a Deus passa por uma pessoa, e essa pessoa tem nome, se chama Jesus. Só há uma porta, uma única entrada. Verso 1. Jesus denunciou que quem tentar entrar por um outro lugar no aprisco é ladrão e assaltante. Eu conheço um pouco disso. Ladrão nunca entra pela porta. Ele sempre vai tentar a janela, cava um túnel para entrar dentro da casa, o telhado, mas pela porta ele não entra, só se estiver dando mole. Qualquer tentativa de tentar ser igreja sem passar por Ele, Jesus, é uma mentira. Só podemos ser igreja dele e pertencer a Ele se passarmos pela cruz, reconhecendo o seu sacrifício. Eu quero concluir então nessa noite fazendo algumas perguntas. A primeira pergunta é: aonde você se encontra hoje com Deus? Qual é o lugar que você está? É dentro ou fora do aprisco? Onde é que você está? Está protegido pelo bom pastor ou você vive desgarrado, achando que está sendo igreja fora do rebanho? É uma mentira isso. Igreja é corpo, a gente está junto. Onde é que você está hoje? Segunda pergunta: qual é as situações que você está enfrentando hoje? Hoje. A pergunta é: quem está à frente dessa situação? É você mesmo ou é o Senhor? Porque se for você mesmo, você precisa ter humildade de confessar o teu pecado de tentar ser Deus e devolver o controle da sua vida para Ele, dizer: Senhor, eu estou tentando tomar frente desse negócio aqui, é por isso que esse negócio não está indo. Devolve para Ele, confessa. Ou você não quer dar a glória para Deus daquilo que você está vivendo hoje, quer dizer no final: não fui eu que consegui. Se você é dele, deixa Ele ir adiante de você. Terceiro, qual é a voz maligna, diabólica, que você está ouvindo no que diz respeito à sua vida? Jesus denuncia o destruidor em João 10:10, dizendo que o ladrão ele veio para matar, tirar sua vida, roubar seus sonhos, destruir o seu futuro. Qual é a voz que você está ouvindo? Sobre você mesmo, sobre sua casa? Qual é a voz que você está ouvindo? Quarta pergunta: em torno de qual mesa você está sentado? Porque Paulo vai denunciar no capítulo 10, verso 21 de 1 Coríntios, que Satanás também tem uma mesa. Tem a mesa dos demônios, igreja. E não dá para estar comendo nas duas mesas, dizendo eu sou do Senhor, mas vai lá pegar petisco na mesa de Satanás. A conta dele vai chegar e o preço é alto, acredite nisso. Ele cobra. Qual é a mesa? Eu quero te dizer que a mesa do Pai de amor, é uma mesa cheia de graça, de amor, de perdão, de bondade, de misericórdia. E ela é para mim, e é para você também. E por último,
A última pergunta. Você pode estar aqui hoje na sensação de estar dentro de um labirinto, dentro de um dilema, de uma situação que você não vê saída. Jesus se apresenta para você dizendo: olha, eu sou a porta de acesso para você. Você quer sair? Vamos ficar em pé? Eu não posso sair daqui hoje sem orar pelo menos, por um grupo de pessoas específico. Você pode vir, se Deus falou com você, você pode vir, nós vamos orar, vamos ministrar, vai ter mais uma canção aqui, que nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero convidar um grupo específico aqui. É a pergunta de número 3, isso bateu forte no meu coração. Eu quero orar com você que está ouvindo vozes contra a sua própria vida. Eu sei que daqui a pouco a gente está num ambiente onde você não quer se expor, mas eu preciso te lembrar que Jesus, Ele se expôs numa cruz por você. Você não pode sair daqui sem ser ministrado por essa oração. Eu quero orar com você. Nós vamos repreender o espírito de morte que está tentando te levar para um lugar onde não é o lugar que Deus tem para você. Deus tem vida, e tem vida abundante, mas o desafio está feito. Independente desse ponto, você pode vir. Se Deus falou com você e você se encaixou em algumas dessas perguntas, e você está dizendo: Senhor, essa pessoa sou eu, estou desgarrado, quero voltar, quero ser igreja. Senhor, estou lutando com situações aqui que agora estou entendendo que as coisas não estão acontecendo, porque é eu que estou na frente desse negócio aí, e eu disse que esse negócio é teu, mas na verdade quem está mandando sou eu. Como é que vai dar certo isso? Você pode também hoje renunciar à mesa de Satanás e dizer: Senhor, eu quero sentar em torno da tua mesa, porque eu sei que lá eu vou ser amado e querido. Vamos orar. Enquanto nós oramos, nós vamos adorar, mas se Deus falou, você vem. Eu estou fazendo a minha parte, Deus falou comigo, você não sai de lá sem fazer esse convite. Eu estou aqui, eu quero orar com você. A minha parte eu fiz, eu quero orar. Se você vem, eu quero orar com você, amém? Podemos adorar então o Senhor? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora.
abalam, os paus se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o te adora, teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Estende tua mão para cá, igreja. Vamos clamar pela vida desses nossos amados irmãos e irmãs aqui na frente. Estende tua mão para cá. Pai, nós consagramos agora a vida de cada filho, de cada filha do Senhor aqui na frente. E Pai, nós na autoridade do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus, nós repreendemos agora todo espírito de morte. Sai coisa ruim, em nome de Jesus. Quem vai reinar nessas vidas é o Senhor, para a glória do teu nome. Pai, nós declaramos que o Senhor é Senhor dessas casas, dessas famílias, e nós declaramos a plenitude da vida. Pai, consagra a tua igreja, nós entregamos o teu povo nessa semana. Pai, nos ajuda como igreja a ser uma voz que promove vida nessa cidade, Senhor. E desde já nós pedimos que cada um dos teus filhos aqui na frente, Senhor, seja qual for a razão, Pai, nós pedimos que haja agora um renovo do teu Espírito. Pai, enche, traz a plenitude da vida, autoridade para viver nessa terra. Ó Deus, à luz do teu nome, que é sobre todo nome, nós consagramos como igreja cada casa, cada família. Senhor, entregamos aqueles que estão vivendo essa luta no íntimo da alma. Senhor, intercedemos por eles e pedimos, Senhor, livra da morte. A vida está em ti e nós clamamos, Senhor, salva pelo poder do nome de Jesus. Consagra a vida da tua igreja, Senhor. Nos dá uma semana abençoada. Nos ajuda a andar nessa terra, ouvindo somente a tua voz. Nós nos consagramos a ti e oramos assim, no poder do nome que é sobre todo nome, o poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós temos uma sala ali, onde você pode ser ministrado com oração, conduzido pelo nosso pastor Mauro ali. Se você quer ser conduzido, vai ali. Nós queremos interceder por você. Você não pode sair daqui sem ser ministrado pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada pelo poder do nome de Jesus. Teu
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Louvado seja o Senhor. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.